Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e nessa nossa videoaula, na segunda parte do vídeo referente à luz de emergência, a gente vai estar mostrando o diagrama esquemático e vendo como o circuito funciona. É uma aula meramente teórica, tá? Totalmente teórica e ela é um pouquinho avançada. Então, gente, ela pula um pouquinho da sequência dos vídeos que eu estou fazendo, que geralmente começando do básico e vou avançando, mas é que eu queria aproveitar essa chance, já que eu peguei e tive que fazer a manutenção nela, para estar mostrando como ela funciona. E aí quem já tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado vai poder aproveitar, e quem ainda tiver no conhecimento mais básico, dá uma olhadinha de qualquer maneira, que sempre dá de pegar alguma coisa, tá? E depois que o cara já tiver mais avançado, ele pode voltar e olhar a aula de novo, tá? Bom, essa aqui é a nossa lâmpada de emergência, a gente já sabe como é que ela funciona. Se eu não estiver conectado na tomada e eu acionar ela pega o que? Ela pega a tensão da bateria e bota para funcionar os LEDs. Quando eu conecto ela na tomada, ela apaga. Tirando a tomada, ela acende. Aqui está o diagrama esquemático que eu fiz a partir da engenharia reversa que eu fiz na plaquinha dela. Ou seja, eu peguei a plaquinha dela, olhei os componentes, vi as ligações e refiz aqui, desenhando aqui, entendendo o circuito da melhor forma possível. Mas antes de olhar o diagrama esquemático, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o diagrama em blocos, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Para fazer uma luz de emergência, o que eu preciso? Bom, primeiro eu preciso de quê? Preciso de uma fonte. Essa fonte vai fazer o quê? Ela vai pegar a tensão alternada da rede e vai converter para quê? Para uma tensão contínua. O que eu vou fazer com essa tensão contínua? Eu vou carregar uma bateria. Uma bateria recarregável. E o que essa bateria recarregável vai fazer? Bom, ela vai passar por um circuitinho, vou falar dele. Vai passar por um outro bloco. E na sequência vai fazer o quê? Vai alimentar o banco de LEDs. LED de alto brilho. Bom, então, eu pego aqui a tensão da rede, 220 ou 110 AC, e converto para um nível de tensão que vai carregar a bateria. No caso, a bateria, o volume nominal dela é de 4 volts. Eles fizeram aqui para ela, sendo em processo de carga, ela vai ficar com 4,6. Mas o que acontece? Essa bateria só vai alimentar os LEDs quando faltar energia. Ou seja, quando tiver energia, essa bateria está ficando como? Ela está sempre sendo carregada, lá recebendo a carga, tá? Então, eu vou ter mais um dispositivo bem aqui, ó, além desse. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma sinalização luminosa de carga. Ou seja, dizendo que a bateria está sendo carregada. Vai ser o quê? Vai ser uma luzinha, um LEDzinho vermelho. Ele vai pegar essa informação, vai ver que tem tensão aqui, carregando a bateria, e vai acender aqui esse LEDzinho para dizer que ela está em carga, está sendo carregada. E essa bateria vai acionar os LEDs. Mas ela está sempre acionando os LEDs? Não, ela só aciona os LEDs quando falta comercial, quando falta energia da rede. Então, ela vai ter essa chavezinha. Quando a bateria estiver sendo carregada pela rede, essa chavezinha está como? Está aberta. Agora, quando faltar energia da rede, essa chavezinha vai fechar e vai acionar os LEDs. Então, ela vai ser uma chavezinha eletrônica, que ela vai ter uma inteligência. Ela vai pegar a informação de onde? Vai pegar a informação daqui. Se a tensão daqui desaparecer é porque faltou energia da rede. Ela vai pegar essa informaçãozinha e vai tomar a decisão. Se ela perceber que tem energia aqui, ela deixa a chave aberta. Se ela perceber que faltou energia, ou seja, a bateria não está mais recebendo tensão da rede,
Então ela vai fechar aqui e vai saber que faltou luz e vai fazer a bateria alimentar o banco de LEDs, acionando os LEDs. E esse bloco bem aqui é um bloco limitador. Ele é importante por quê? Porque a tensão da bateria aqui é de 4 volts, o valor nominal dela. E eles são ligados aqui, os LEDs, todos em paralelo. Eu não posso pegar 4 volts e colocar direto no LED. E também tem uma limitação de corrente. O que vai acontecer? Ele vai passar corrente demais e vai queimar os LEDs. Então tem um circuitinho que funciona transistor que vai fazer essa limitação. Então a gente vai pegar esse diagrama em blocos aqui. Aqui tem várias formas de se fazer isso aqui, tá? E vamos pegar isso aqui e implementar onde? Implementar no circuitinho, no diagrama esquemático. Que é esse diagrama bem aqui. Então, gente, aqui está o diagrama em blocos. E aqui está o diagrama esquemático do nosso circuitinho da lâmpada de emergência, da luz de emergência. Bom, onde é que está essa parte da fonte, que pega a tensão AC da rede e converte para o nível DC para carregar a bateria? Essa partezinha aqui. Aqui, no diagrama esquemático, ela é composta pela entrada, ou seja, pela tomada, que está ligada no 220, por esse fusível aqui de proteção, por esse capacitor e por esse resistor. Essa aqui é algo muito interessante porque eles implementaram uma fonte sem usar transformador. É uma jogada que a gente faz usando capacitor. Ou seja, pega 220 volts e consegue baixar para 4.6 sem usar transformador. A outra parte é a sinalização de carga, ou seja, que vai estar sinalizando que a bateria está sendo carregada. Eu vou marcar ela de azul. Ela está onde? É composto por esses componentes bem aqui. Está aqui o LEDzinho vermelho. Ok? A outra parte é a parte da bateria, que tem esses diodos aqui. Cada um deles tem uma função, que é a parte da bateria. E aqui eu vou marcar a bateria. Essa chavezinha eletrônica que eu falei, que vai detectar que não tem tensão na rede, é composto por esse diodo do Zener bem aqui. Ele é que faz essa jogada. E o circuito que faz a limitação da corrente do banco de LEDs é composto por esse transistor e esses resistores aqui. Então eu tenho associado a parte do diagrama em blocos, associando aqui aonde? No diagrama esquemático. Vamos analisar cada uma dessas partes. Bom, essa partezinha aqui da fonte, que faz a conversão que abaixa a tensão 220 para 4.6 para carregar a bateria e converte para nível DC, também faz parte dela esses diodinhos bem aqui. Bora entender como funciona essa fonte sem transformador. Se a gente olhar bem aqui, a gente vai ver esse circuito bem aqui, olhando só para essa parte aqui. Vai ter a parte que carrega a bateria e a parte que faz a sinalização, tá? O que esses diodos aqui vão fazer com esse capacitor? A gente tem que entender o seguinte. Capacitor, quando ele está ligado em tensão AC, ou seja, tensão alternada,
ele se comporta, ele tem uma característica que a gente chama de reatância capacitiva, ou seja, ele se comporta, ele tem uma característica que lembra o quê? Lembra um resistor. Então, olha o seguinte, se eu tiver 220 volts e eu tiver uma carga qualquer, e eu quiser baixar para 4 volts, eu posso pegar e colocar um resistor para baixar, ou seja, baixar uma tensão alternada grande para uma tensão alternada pequenininha, usando resistor? Posso fazer. Mas qual a desvantagem de se fazer isso? É o seguinte, o resistor ele dissipa energia em forma de calor. Então toda a potência, todo o trabalho que ele vai ter que fazer para transformar 220 em 4 volts, ele vai converter em calor. Então eu vou ter que ter um resistor muito grande. O resistor seria enorme para poder fazer isso. Por que isso acontece? Porque se a gente olhar a forma de onda, em cima do resistor, a tensão está aqui. Tensão. A corrente está junto com a tensão. Juntinha. Então, quando a tensão é máxima, a corrente é máxima. Como potência é igual a V vezes I, a gente tem a máxima dissipação de potência. Por isso que o resistor esquenta. Agora o que acontece? Quando eu coloco um capacitor, a gente consegue fazer a mesma coisa. Pegar uma tensão alta e transformar para uma tensão senoidal baixa, usando o capacitor. A diferença é que o capacitor acontece isso aqui. Ó. No capacitor tem o que a gente chama que a corrente está na frente da tensão. Então, se a corrente está aqui, a tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente. Então, a tensão estaria mais ou menos assim. O que acontece? O em laranja aqui é a corrente, o em verde aqui é a tensão. Se a gente botar no plano cartesiano, quando a tensão é zero, a corrente já é máxima. Então a corrente está na frente da tensão. A corrente está na frente da tensão. Então o que acontece? Potência é igual a V vezes I. Quando a tensão é máxima, repare que a corrente não é máxima. E quando a corrente é máxima, a tensão não é máxima. Então o que isso aqui faz? Capacitor não dissipa potência em forma de calor. Não idealmente, né? Diferente do resistor, que dissipa potência em forma de calor, porque a tensão está junto com a corrente. Como no capacitor tem uma defasagem entre tensão e corrente, o capacitor ele consegue fazer o quê? Ele consegue segurar a corrente e ter uma queda de tensão em cima dele sem dissipar potência. Então, ele vai se comportar o quê? Como se fosse um resistor que não dissipa calor. Então eu consigo usar um capacitor pequenininho. Geralmente o tamanho do componente é em função da quantidade de potência que ele dissipa em forma de calor. Como o capacitor idealmente ele não dissipa potência em forma de calor, eu consigo reduzir 220 para 4 volts, no caso ali vai ser 4.6, sem usar um resistorzão grandão. Eu posso usar um capacitor pequenininho que vai funcionar idealmente. Essa é a função desse capacitor bem aqui. Pegar esse 220 e segurar a tensão em cima dele, limitando a corrente, para poder chegar no nível de tensão que vai carregar a bateria. E para que servem os diodos? Os diodos vão fazer o quê? A tensão é senoidal. Quando passar pelos diodos, a tensão vai ficar assim. Ou seja, a tensão de entrada, que antes era uma tensão grande, de 220, vai ficar uma tensão pequenininha, uma onda senoidal pequenininha, só que ela está variando de mais para menos, tensão alternada. Depois que passar pelo diodo, vai ficar somente assim. Só com um ciclo de onda, tá? Então o que acontece? Ele vai converter de AC alternado para DC contínuo. Contínuo pulsante. Mas só que eu não quero a tensão assim.
Eu quero uma tensão DC. Eu não quero essa variação, eu quero uma tensão bem próxima disso. Eu vou usar quem? Eu vou usar capacitor. Esse capacitorzinho bem aqui, de eletrolítico, ligado na referência. O que esse capacitor ele vai fazer? Depois que passar pelos diodos? A tensão alternada chega grande, 220, reduzida pelo capacitor, retificada pelo diodo, e na sequência eu tenho um outro capacitor, no caso ele é eletrolítico. Ele tem a característica de não deixar a tensão variar entre seus terminais. Essa tensão aqui não está variando? O que ele vai fazer? Ele vai tentar segurar essa tensão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Quando a tensão subir, em vez de cair, ele tenta manter esse nível de tensão, ficando parecido com o nível DC. Então, chega grande, alternativa senoidal grande, vira uma senoidal pequenininha, retifica pelo diodo e em seguida é filtrada pelo capacitor. E aí eu tenho um filtro que vai pegar essa tensão DC pulsante e transformar numa DC quase que contínua. Então o que acontece? Essa parte aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai sair daqui, vai passar pelo PTC, depois eu explico para que ele serve, vai ser retificado pelo diodo, vai ser filtrado pelo capacitor, esse aqui também ajuda a retificar, e aí chega na bateria. E aqui, ó, vai passar por aqui. Esse capacitor junto com esse resistor vai diminuir esse nível de tensão que estava muito grande, passa pelo fusível de proteção e aí retorna para a rede. Então ele vai fazer o que? Esse circuito todinho vai retificar, vai filtrar e aqui vai diminuir o nível de tensão. Para quê? Para chegar no nível de 4.6 DC que vai ficar carregando essa bateria. Esse NTC ele serve para o seguinte. O NTC é um resistor especial que a resistência dele varia em função da temperatura. Como ele é, porque tem um PTC e tem um NTC. O PTC é coeficiente positivo de temperatura, ou seja, se a temperatura aumenta, a resistência aumenta. O NTC é o contrário. Se a temperatura aumenta, a resistência diminui. Quando a gente liga esse circuito, a bateria está descarregada e esse capacitor está descarregado também. Esse aqui também, o que acontece? O pico de corrente pode ser muito grande. Então eu tenho que ter um mecanismo para segurar esse pico de corrente. Por isso eu uso o NTC. O NTC, quando a gente vai ligando o circuito, o NTC está frio, ele tem resistência alta. Então ele vai limitar essa corrente. Isso aqui vai ser um resistor grande. Essa corrente vai ser limitada. À medida que ele vai aquecendo, e os componentes aqui vão sendo carregados, ele vai esfriando. E aí ele vai se parecendo com o quê? Com um pedaço de fio. Fica um resistor bem baixinho. E aí começa o ciclo de carga normal da bateria. Finalizando com isso aqui o quê? Essa parte aí que é a fonte que carrega a bateria. Bom, então a parte que compõe a fonte, que vai carregar a bateria, são esses componentes aqui, tendo que incluir também o capacitor de filtro, né? De 220 microfarads. E o PTCzinho também, o NTC, aliás, que vai fazer a limitação de corrente na partida. A gente vai olhar agora essa segunda parte bem aqui, ó, que é a carga. A iluminação que vai fazer a indicação de carga. Essa parte em azul seria esse trecho bem aqui. Como é que ele trabalha? A tensão sai aqui e vem para cá. Corrente, aliás. Passa pelo PTC, chega bem aqui. Tem dois caminhos. Por aqui ela não vai, que está bloqueando pelo diodo. Vai por aqui. É mais ou menos assim. O LED é como se ele retificasse a própria corrente que vai passar por ele. A corrente que chega aqui está assim, mais ou menos. Quando chega bem aqui, a componente que vai passar pelo LED seria essa bem aqui, a parte de cima. Essa parte de baixo aqui, ela é bloqueada. Ou seja, passa pelo LED essa parte bem aqui, a parte de baixo não passa.
Ou seja, ele já passa retificando. E aí, vai seguir por aqui, vai ser limitado pelo capacitor e resistor e volta. Esse outro diodo é pelo seguinte. A gente tem que entender que está mais ou menos assim, né? A parte alternada. Um resistor, que é o limitador de corrente do LED. E aqui o LED. E a redução aqui via capacitor. Do jeito que está aqui, a tensão alternada tem a parte mais e a parte menos. O diodo que está aqui, que é o LED, ele só vai fazer o quê? Só vai passar por ele metade do ciclo de onda. Essa outra metade, que vai passar aqui direto, essa outra metade ia ficar aqui nele. Então isso não é bom. É bom deixar passar meio, né? Meio ciclo de onda. Esse outro meio ia ser uma tensão reversa que ia chegar nele. Uma tensão que ia estar desse jeito. Normalmente é para estar assim. Que é essa componente bem aqui. Como se fosse uma bateria assim. Passa, ele acende. Essa outra parte seria como se fosse uma bateria ao contrário. Aqui o mais está aqui, aqui o menos está aqui. Essa outra parte do semiciclo seria uma bateria ao contrário. Como é que ela ia chegar aqui no LED? Ia chegar nele assim, ó, mais e menos. Ia chegar ao contrário, polarizando ele, polarização reversa. Só que esse LED aqui ele não aguenta essa tensão reversa em cima dele. Por isso é que tem quem? Esse diodo. Esse diodo, na parte negativa, quando chega mais e menos aqui, ele desvia essa parte negativa. Então, a parte negativa aqui passa por aqui, ó, pelo diodo. E a parte positiva passaria por aqui, pelo LED. Um desviando quando está assim, esse diodo aqui, e o outro desviando quando está assim. Esse aqui. Cada um com seu papel. O LED para acender e esse aqui protegendo o LED. Então esse diodo aqui protege esse LED contra a tensão e a corrente reversa que acontece a cada ciclo. Bom, vamos entender agora como é que é feito para a bateria alimentar aqui o banco de LEDs, de LED de alto brilho. Vamos imaginar o seguinte, falta energia. Então, essa corrente que estava passando aqui, carregando a bateria, não vai mais ter. Então esse 220 aqui está fora. E essa corrente que estava circulando aqui desapareceu. Mas olha bem, ó, o mais da bateria é bem aqui. E ela já vai estar carregada. Com aproximadamente 4 volts. Vamos seguir o mais. Ele vem para cá. Não pode estar desligado, né? Tem que estar ou na opção de máximo ou de mínimo. Vamos seguir. A corrente chega bem aqui. Quando chega aqui nesse transistor e esses resistores, é o que a gente chama de polarização, tá? Esses resistores aqui vão fazer o quê? Vão pegar esses 4 volts, vão diminuir essa tensão para colocar aqui na base. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que circule aqui na base uma corrente bem baixinha. Essa corrente vai fazer o quê? Vai polarizar esse transistor no que a gente chama de região ativa. Essa região ativa é a região que ele não está nem em corte, ou seja, ele não está totalmente aberto de coletor para emissor, e nem está saturado, ou seja, ele não está totalmente fechado de coletor para emissor. Ele está um meio termo. Então, essa corrente que vai chegar aqui, tem essa componente que é para a base, e tem essa componente principal aqui, que vai circular de emissor para coletor, já que aqui no caso ela é PNP. Essa corrente vai ser o quê? Vai ser certinho o que a gente precisa para alimentar esse banco de LEDs, que é aproximadamente meio ampere. Quem garante que vai chegar só meio ampere aqui é esse transistor aqui que está devidamente polarizado. Fazendo assim, acionar o banco de LEDs. Mas, e quando voltar a energia? Como é que faz para esse transistor aqui tornar a entrar em corte? Para apagar o banco de LEDs? É o seguinte, ó, quem faz essa jogada é esse diodo Zener. Esse transistor aqui,
ele é PNP. Tem dois tipos de transistor bipolar, o NPN e o transistor PNP. O transistor NPN ele é assim. Esse componente aqui é negativo. Para ele funcionar, a base tem que ser positiva e o coletor positivo. Quanto mais a base for positiva, mais ele vai tender a entrar na região, mais vai tender a querer ficar saturado. Mais ele vai fechar de coletor para emissor. Já esse transistor que a gente está usando ali, ele é PNP. Ou seja, o emissor, a gente olhar aqui, ele está para dentro assim. Emissor, coletor, base. Aqui é diferente, tá? Aqui é diferente. Ele vai fechar de coletor para emissor à medida que a base for se tornando negativa. Quanto mais a base for negativa, mais ele fecha de emissor para coletor. É diferente, o NPN funciona à medida que a base vai se tornando positiva. O PNP, à medida que a base vai se tornando negativa. Quando não tem tensão aqui, o que acontece? Esse ciclo aqui ele vai acontecer, vai passar por aqui, vai polarizar, vai acender. Repara essa referência bem aqui, ó. Eu botei esse símbolozinho para dizer que esse ponto aqui está eletricamente ligado com esse. Então a corrente vai pegar e vai fazer o ciclo. Mas o que acontece se a energia voltar? Se a energia voltar, você se lembra qual era o fluxo de corrente quando vinha do 220, da comercial? Não era isso aqui? Se a energia voltar, olha o que vai acontecer. Aqui não tem tensão, essa região aqui? Não passou a ter tensão? Olha aqui a amostra de tensão que é puxada daqui, ó. Essa amostra de tensão vai vir por aqui e ver esse diodo Zener. Essa tensão é o quê? Ela é o mais. O que esse diodo Zener vai estar mandando para cá? Está mandando esse mais para onde? Está tornando mais positivo o transistor PNP. E o transistor PNP, para funcionar, ele tem que ter na base um valor que tende a ser mais negativo. Se esse valor for positivo, ele vai entrar em corte. Então esse valor positivo que chega aqui faz ele entrar em corte, desligando o banco de LEDs e mantendo a bateria em carga. Essa é que é a jogada. Então esse diodo Zener aqui, qual é a função dele? A função dele é fazer essa chavezinha. Quando ele percebe que tem tensão aqui, ele desliga o limitador aqui que vai para os LEDs e deixa a bateria em carga. Finalizando o quê? O nosso estudo desse diagrama esquemático bem aqui. Então, gente, quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até a próxima.